Renato e Guilherme, dois jovens estudantes, estavam assistindo a uma palestra que estava sendo ministrada no campus da universidade em que eles estudavam. O palestrante estava falando sobre a teoria da evolução de Charles Darwin e explicava o conceito de seleção natural e de sobrevivência do mais apto. Após o término da apresentação, Renato e Guilherme ficaram um tempo conversando, até que Guilherme falou: "Por isso sou ateu, Deus não existe e o homem veio do macaco. E todos nós descendemos de um último ancestral comum universal", exclamou o animado Guilherme. "Certo, então você acredita na seleção natural como mecanismo de evolução e na sobrevivência do mais apto, isso?", indagou Renato. "Mas é claro", respondeu de pronto Guilherme. "Então você defende que os humanos mais aptos possam criar uma espécie de seleção artificial, através de mecanismos de eugenia, para se perpetuar de maneira hegemônica sobre os indivíduos mais fracos?" "Como assim? De onde você tirou isso?", respondeu assustado Guilherme. "Do primo de Charles Darwin, chamado Francis Galton. Ele defendia a eugênia, ou seja, o estudo dos agentes sob o controle social, que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Segundo Galton, portanto, assim como características físicas e comportamentais podiam ser selecionadas em plantas e animais, a população humana poderia ser melhorada pela reprodução artificial seletiva. Acho que eu já vi essas ideias aplicadas em algum lugar, talvez na Alemanha comandada por um sujeito de bigode." "Não, isso não é verdade. Darwin sempre foi contra isso. Sim, de fato ele chegou a se opor às ideias de seu primo, mas o fato é que desse contexto todo surgiu o darwinismo social. Agora, se você é ateu e defende a sobrevivência dos mais aptos, como disse anteriormente, por que você se importa com isso? Pois é errado desprezar minorias e retirar seus direitos reprodutivos em prol de uma seleção artificial", disse raivosamente Guilherme. "Está bem, mas e se, visando se adaptar melhor, os mais aptos decidirem criar esse arranjo?" "Mas isso seria imoral", bradou Guilherme. "Está bem, mas se Deus não existe e se a seleção natural é um mecanismo evolutivo que elege os mais adaptados, por que isso seria imoral? Na natureza, um animal qualquer matar o outro é errado? Não, pois o mais apto vai estar fazendo o seu papel. Se o ser humano é só mais um animal, como qualquer outro do seu ponto de vista, então, o que muda no fim? Mas pode ser uma estratégia evolucionariamente estável manter determinados padrões considerados subjetivamente morais pela maioria da população vigente. Então isso não é uma questão moral, mas sim um mecanismo derivado da teoria dos jogos para manter um determinado padrão de relações e condutas visando a sobrevivência dos mais aptos de qualquer forma, e não um produto de uma reflexão moral sobre os atos objetos de nossa discussão. Portanto, não haveria nada de errado, segundo suas próprias premissas, se a estratégia mais eficiente fosse a do uso de ferramentas eugenistas totalitárias em detrimento dos padrões considerados subjetivamente morais pela maioria da população vigente. Olha aqui, eu defendo o direito de todos, o direito não só das minorias, mas das outras espécies animais e do planeta. Está bem, mas precisamos levar nossas ideias até as últimas consequências. Pelo que entendi, você é amoral, ou seja, não tem um padrão moral de conduta e convívio fundamentado filosoficamente, mas em vez disso, possui uma visão de que as condutas devem seguir uma mera estratégia utilitária de sobrevivência dos mais aptos, que, atualmente, apesar de que isso pode mudar evolutivamente, mantém padrões de condutas considerados subjetivamente como morais por você e para a maioria das pessoas, mesmo que para você não haja fundamento metafísico e filosófico para lastrear essa moral, muito menos bases nas suas premissas e definições para estabelecer o que seria algo moral ou não. Sim, mas a civilização estabeleceu o Estado para cuidar disso, justamente porque o homem é o lobo do homem, como diria Thomas Hobbes. Então, mas não seria o Estado e sua Constituição meros mecanismos de uma estratégia evolucionariamente estável, como o seu raciocínio mesmo indicou previamente? Então, as constituições, leis e normas estatais não iriam derivar dessa estratégia em si, ao invés de um padrão moral de direito natural? Pergunto, pois, suas premissas levam necessariamente a essa conclusão. Agora, se em algum momento os mais aptos mudarem de ideia e estratégia e decidirem que o melhor método de se perpetuar no poder é criar um Estado totalitário, como o da Alemanha da década de 1930, o que impediria eles moralmente de fazer isso? Segundo a sua ideia,
Absolutamente nada. Guilherme se retirou do local deveras irritado, enquanto Renato estava dando risada da situação e do fato de ter conseguido seu objetivo, que era principalmente o de irritar seu amigo.